Imagine, você comete um erro e esse erro te prejudica pela vida inteira. E você passa do momento desse erro até o final da sua vida sendo julgado por ele. E no final da sua vida você tem uma morte trágica e é praticamente esquecido por aqueles que te adoravam. Hoje eu tô aqui para falar sobre o Wilson Simonal, um dos grandes cantores da música popular brasileira. Bem-vindo ao Procure Saber. Se você não me conhece, um dos meus nomes é Pedro. Desde já eu peço que você se inscreva, comente no vídeo, curta e compartilhe esse vídeo e me ajuda aí a chegar a 600 inscritos. Wilson Simonal nasceu numa família humilde, no Rio de Janeiro. A sua paixão por música vem desde os tempos de criança. Ao entrar no exército, ele conseguiu se aproximar na música lá dentro. Cantando em bandas, ele ficou muito conhecido por cantar no Beco das Garrafas, um bar em Copacabana, no Rio de Janeiro. Isso fez que ele se mostrasse para o mundo com uma voz imponente e um carisma absurdo. Já ali, na década de 60, Simonal se tornou um dos grandes fenômenos da música popular brasileira. Em 1967, ele chegou a fazer incríveis 340 shows num ano só. Isso nunca tinha sido visto na música brasileira. Ele lançou hits que permanecem vivos até hoje, como Meu Limão, Meu Limoeiro, Mamãe Passou Açúcar em Mim, Samarina, País Tropical e o comovente tributo a Martin Luther King. O seu talento era inegável e por isso ele foi apelidado como Sinatra Negro, fazendo referência ao grande Frank Sinatra. Ele disputava palmo a palmo com popularidade com um cara chamado Roberto Carlos. Em 2012, a revista Rolling Stones reconheceu Wilson Simonal como a quarta maior voz da música popular brasileira. Um reconhecimento bem bacana, mas tardio. Mas isso fez que Simonal fosse visto novamente como um grande cantor. No início da década de 70, Simonal estava acompanhando a seleção brasileira e diz Pelé que ele deu mais autógrafos que o próprio rei do futebol no México. Apesar disso, ele já tinha assinado um grande contrato com a marca Shell, onde a Shell usava a imagem de Simonal, distribuía bottoms, prêmios e, enfim, ele era o grande garoto propaganda da Shell. Um contrato milionário, mas com gastos absurdos. Wilson Simonal viu que seu sucesso era estrondoso e decidiu abrir uma gravadora. Nessa gravadora, ele contratou pessoas, entre elas o contador Rafael Viviani. Lembra desse nome que vai ser importante. A gravadora foi de vento em polpa, mas um dos grandes obstáculos eram os gastos que Wilson Simonal tinha. Então o contador chegou nele e falou: Simonal, a gente tem que diminuir seus gastos pessoais, porque isso está te prejudicando. Hoje estamos no zero. Se você não diminuir, isso vai dar ruim. Simonal ficou com isso na cabeça e achou que alguém estava roubando ele. Diz relatos na época que o gasto de Simonal era absurdo e que outras pessoas pegavam dinheiro na conta do Simonal. Mas isso, Simonal ficou encucado. Foi atrás de quem? Rafael Viviani. E falou: está me roubando. Simplesmente demitiu todos os contratados da sua gravadora e culpou Rafael Viviani por ser um grande ladrão. Com isso, ele teve
uma grande ideia, uma brilhante ideia de chamar o DOPS, que fazia parte da ditadura na época, para se envolver em algo pessoal. Então ele chamou duas pessoas do DOPS para buscar Rafael Viviane na sua casa. E simplesmente buscaram Rafael Viviane com o carro de Wilson Simonal. Ele achou que Wilson Simonal ia conversar com ele, porque o Rafael Viviane meteu o Wilson Simonal no pau, porque ele não pagou os salários e a demissão dele. Com isso, ele foi para essa tal reunião. Aconteceu que ele chegou lá e foi torturado por esses dois policiais, tomou choque, passou um dia inteiro sendo torturado e sua família ficou preocupada. Então sua mulher foi até a delegacia e denunciou o sumiço de Rafael Viviane. Isso fez que a polícia fosse atrás de Rafael Viviane, e Rafael Viviane chegou na sua casa todo esbugalhado. E após chegar na sua casa todo esbugalhado, ele relatou o fato que foi a manda de Wilson Simonal. Wilson Simonal tentou negar, mas não tinha como. Fez que ele fosse taxado como um delator e um dedo duro, já que ele estava lado a lado com o DOPS e com a ditadura militar. Fez que sua imagem fosse totalmente manchada e que sua carreira fosse totalmente destruída. Ele recebeu voz de prisão, mas ele conseguiu se safar ali porque ele também tinha muita moral na época. Ele pagou uma pena de prisão em sua casa mais um pouco tempo. Mas isso fez que jornais e batessem no Wilson Simonal. Tinha uma charge que uma alegria que o Wilson Simonal podia dar era dar um tiro na sua própria cabeça. Sim, tinha uma charge disso. E ele teve a grande ideia também na época de se posicionar de direita, falando que ele apoiava a ditadura militar. E aí eu vou fazer um recorte aqui. Sim, ele errou. Não devia torturar ninguém, foi um crime, ele tinha que pagar. Mas outros grandes cantores famosos apoiaram a ditadura militar. A gente sabe que muitos foram extraditados, muitos tiveram que fugir. Mas Aguinaldo Timóteo e Roberto Carlos receberam N prêmios. O Timóteo, antes de morrer, falava que o Brasil tinha que ver o que a ditadura fez pelo país. Voltando ao Wilson Simonal. Isso fez que o Wilson sumisse da cena. O triste fim dele foi isolado, com problemas de bebida, com problemas de saúde, e dizem que foi empobrecido. Simonal, em 2000, morreu aos 62 anos, vítima de complicações hepáticas e falência múltipla dos órgãos. Em 1990, ele conseguiu um documento que a Justiça Militar emitiu, falando que o Wilson Simonal jamais foi um delator ou um informante da ditadura. Mas aí já era tarde, aí se aconteceu tudo isso, e lá nos anos 2000 ele faleceu. Eu acho que relembrar a história de Simonal, a gente refletir essa era do cancelamento que a gente vive hoje. Então, o Simonal foi um dos primeiros cancelados da história brasileira. Ele teve um erro, ele deveria pagar, mas isso possivelmente não deveria acabar com a carreira dele. Ele teve um triste fim. Mas me conta aí o que você acha. Comenta aí no vídeo. O vídeo ficou um pouco longo hoje. Acho que merecia, pela história de um dos grandes cantores brasileiros e pelo erro que ele cometeu, que foi gigante, mas que talvez não deveria apagar o legado dele, porque foi um cara de um sucesso estrondoso. Beleza? Então aqui no Procure Saber você encontra informação. Comenta aí, se inscreve no canal se você ficou até agora. E beijo e abraço, até o próximo vídeo.